Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por mais essa manhã contigo. Uma manhã de tanto ensinamento, que nós possamos nos render, nos prostrarmos a Ti, Senhor, diante de Ti, entregando nossa vida, confiando em tudo que o Senhor, em toda palavra que o Senhor dirige a nós. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo venha de forma generosa, poderosa na nossa manhã de oração. Obrigada a cada um que tem ouvido essa reflexão e, se possível, segue no Instagram, curte o vídeo, compartilha com alguém. É uma alegria poder evangelizar. E as leituras que a igreja nos traz hoje estão a primeira leitura em Hebreus, capítulo 12, versículo do 4 ao 7 e do 11 ao 15. O Salmo é o 102, entre parênteses 103, e o Evangelho é o de Marcos 6, de 1 a 6. E que palavra poderosa, que palavra necessária para aprendermos. Deus hoje nos manda dizer no meu coração, e eu espero, desejo mesmo que alcance o seu. Ele nos diz que a sua correção gera paz. Meu irmão, minha irmã, a correção de Deus gera paz. Confia que a correção de Deus gera paz. Vamos entender um pouquinho, mas façam as leituras de modo muito especial. O Salmo tão bonito, mas o combinado das leituras nos traz uma mensagem de obediência. A palavra hoje é obediência, por isso que a correção de Deus nos gera paz. A primeira leitura vai nos trazer, o autor nos traz o Deus como um educador paternal. Deus nos corrige e Ele nos chama a nos animar. E nos animar, anime-se, ele diz, é uma animação a correção de Deus. Por quê? Porque ela nos ajuda a resistir ao pecado e a amar mais o seu Filho. Anime-se, essa é a palavra. Talvez a gente pensar que correção e se animar com isso possa ser um pouco contraditório, mas a correção de Deus nos revela seu amor por nós. Só corrige aquele que ama. Só traz ali as consequências do pecado e ainda assim nos corrige aquele que nos ama, que não nos abandona. Gente, essa palavra como Deus, um educador paternal, ela é uma grande lição para nós como pais e mães, né? Diante dos nossos filhos, diante daqueles, mesmo que não sendo nossos filhos, daqueles que estão diante de nós e que também exortamos e que também somos exortados. E Deus, então, é esse Pai e Ele nos convida a não desprezar a sua correção, porque sua correção é um gerador de paz. Sua correção é para nos colocar no caminho certo. A correção é do caminho. Se estamos saindo do caminho do Filho de Deus, Ele nos traz de volta para o caminho. Nossa Senhora fala nas bodas de Caná, no primeiro milagre de Jesus, ela diz, faça tudo o que Ele mandar. É Deus nos corrigindo o nosso caminho. Ele corrige e nós não podemos desanimar quando Ele nos corrige. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele nos corrige porque nós temos a liberdade de escolher o caminho. Mas Ele nos dá a oportunidade de nos corrigir e nos endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Que lindo! Nós somos pecadores e nós precisamos de correção. Desde Adão e Eva, a correção.
ela deve acontecer em nossas vidas, porque o pecado um dia entrou nela, porque fomos desobedientes e não fomos capazes de atender à orientação que o Pai nos dava, aos mandamentos que Ele nos deixou. Agora, a correção é interessante, né? A correção, ela se dirige a alguém que pode receber com humildade ou com arrogância. Como estamos recebendo a correção de Deus? Com humildade ou com arrogância? Porque se formos humildes diante disso que Deus tem colocado na nossa vida, que precisamos corrigir, nós vamos, sendo humildes, nós vamos gerar paz. Se formos rebeldes, orgulhosos, vai nos gerar ansiedade e inquietação. Olha como isso já nos vai trazendo hoje nossa realidade. Como filhos, se somos filhos rebeldes diante de um pai imaturo, ou se somos filhos obedientes diante de um pai sábio. Olha como isso vai fazer sentido, né? Nós não podemos ser filhos rebeldes diante de Deus, que é a sabedoria. Ele é tudo que nós precisamos, e eu preciso confiar que a sabedoria dele, ela reflete o amor dele por nós, e que se eu estiver em caminhos errados, ele vai me corrigir. Ele vai me corrigir. Mas ele é tão amoroso que ele me dá a liberdade de, na correção dele, aceitar ou não. Tem consequências, porque não aceitar a correção de Deus é permanecer no pecado. E aceitar a correção de Deus é se humilhar diante de Deus, e reconhecer nossas faltas e realmente promover uma conversão no nosso coração para reconduzir nosso caminho. Que lindo! Por isso nós precisamos exercitar nossa obediência, porque nós não temos experiência suficiente para saber o que é melhor para nós. Nossos pais falavam, eu sei o que é melhor para você, e a gente se rebelava e dizia, mas eu é que sei o que é melhor para mim. Lembra? Alguém aqui já falou assim? Mas Deus nos convida a sermos filhos obedientes. Um pai que não corrige está abandonando o seu filho. Se Deus não nos corrigisse, era sinal que o amor dele por nós já teria se esvaziado. Mas ele nos corrige, ele caminhou com seu povo, ele deu sustento, ele deu alimento, ele deu a direção. Mas o povo era rebelde. O que muitas vezes na Bíblia chama de castigo é a liberdade da nossa escolha. Porque quando escolhemos mal, nós atrasamos nosso caminho a Deus. Como o povo hebreu mesmo, no Antigo Testamento, que ao invés de ficar uma semana caminhando no deserto, ficou 40 anos, como resultado de uma rebeldia. É triste isso, né? Davi, no Salmo, vai nos dizer, bendize minha alma ao Senhor. A minha alma bendiz ao Senhor. Porque reconhecemos nele, rendemos a ele como nosso Pai e nos colocamos como alguém que quer obedecê-lo. Porque é ele quem perdoa, sara, cura, salva. Ele é bondoso e misericordioso, é isso que Davi vai nos dizer. Esse é o Pai que nós devemos seguir e sermos obedientes. O Evangelho vai nos falar de Jesus quando chega à sua terra, e olha só, vamos ver aqui um paralelo entre um filho obediente e filhos desobedientes. Jesus chega na sua terra e no sábado ele vai pregar na sinagoga, e com tanta sabedoria, quem estava ali ouvindo pergunta, né? De onde vem tanta sabedoria? Seu poder de fazer milagres e de curar? Esses filhos rebeldes questionando a sabedoria de Jesus. O que aconteceu naquela terra? Jesus não pôde fazer milagres.
e curou poucos doentes. Esse é, digamos, o castigo do filho desobediente. Jesus ali não pôde fazer milagres, porque ele disse: um profeta só é desprezado na sua casa, na casa daquele em que não há sabedoria de um pai, há imaturidade e rebeldia de um filho. Uau! Enquanto eu estava lendo, eu me lembrei então que Jesus, em sua sabedoria, ele foi obediente a Deus até a morte. Até a morte de cruz, que era a morte mais humilhante, a condenação mais humilhante daquela época. E embora ele tenha dito: Pai, afaste de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele estava ali dizendo que estava sofrendo, mas mesmo sofrendo, ele declarou que seja feita a vontade de Deus, porque ele era um filho obediente e veio assim para nos ensinar. Glória a Deus, que palavra bonita, que palavra maravilhosa. A correção de Deus vai te gerar paz, meu irmão, minha irmã. Confia naquele que sabe mais do que nós e sabe as promessas que ele tem para nós. Por isso ele nos corrige. É um pai que nos ama. Que nós não fiquemos na rebeldia e que nós possamos confiar que a correção de Deus vai nos gerar paz. Glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.